Estamos começando aqui mais uma live. Daqui a pouco o pessoal começa a entrar. Mas, igual a sessão da semana passada, né, igual a live da semana passada, eu já vou dar seguimento à live, porque como ela vai ficar gravada, né, a pessoa já assiste depois. Então, eu não vou esperar muitas pessoas entrarem, né, porque senão eu vou ficar um tempo aqui sem saber muito o que falar. Já vou dar continuidade aqui à nossa live, tá ok? Nessa live de hoje, eu vou dar continuidade ao assunto da live da semana passada, que a gente falou sobre a síndrome do amor negativo. Mas o que é a síndrome do amor negativo, né? O amor negativo é aquele amor que parcialmente faltou na nossa infância. Olá, boa noite, Diego, boa noite mais uma vez. Então, a síndrome do amor negativo é um amor que faltou parcialmente lá na infância. E a síndrome significa um conjunto de sintomas, ou seja, a síndrome do amor negativo é um conjunto de sintomas que é causado ali, que foram causados por alguma falta de afeto lá na infância. Na live da semana passada, eu também acabei não falando de quem é a teoria, né? A teoria do amor negativo é do Bob Hoffman, lá da década de 60, tá ok? Lembrando também que as minhas lives serão mini lives, né? No máximo de 30 minutos a princípio, tá? Pode passar um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas a ideia é de fazer lives curtinhas, né? Porque, como eu falei também na live da semana passada, eu optei em fazer lives curtas porque eu tirei pela minha própria paciência, por assim dizer, né? Eu não fico assistindo lives de mais de uma hora. Quando é curtinho, eu acabo até que assistindo, mas por isso que eu, então, optei em fazer lives mais curtas, tá ok? Nessa live de hoje, eu vou continuar falando sobre essa síndrome do amor negativo, né? E aí hoje a gente vai dar ênfase na seguinte pergunta, né? Por que que fazemos isso conosco? Por que que adotamos alguns comportamentos negativos desde a nossa infância? Qual que é a finalidade, né, da adoção desses comportamentos negativos? Então, até o final dessa live, você vai entender muito sobre esse comportamento, tá ok? Repito, essa live será curta, no máximo de 30 minutinhos, tá? Então, dando continuidade, a síndrome do amor negativo, essa palavra negativa significa alguma falta, né? Uma falta parcial do afeto lá na infância. Toda criança, desde a primeira infância, ela buscará por algumas necessidades básicas emocionais. Amor genuíno, segurança, afeto, né? Toda criança, ela buscará ter pensamentos e atitudes próprias para desenvolver uma psique saudável, né? Para ser é, menos sintomático na fase adulta. Tati, boa noite. Mari, boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, todo ser humano, de alguma forma, em certo nível, ele recebeu amor na infância, né? Senão, não estaríamos aqui, não é verdade? É o amor que recebemos na infância que faz a gente sobreviver, né? Sem amor, sem afeto, não sobreviveríamos. Porque se alguém cuidou da gente, né? Se alguém cuidou de nós, foi isso que nos manteve ali vivos, enfim, né? Então, todos nós fomos amados em algum nível, tá? Eu sempre vou olhar aqui para o lado, porque eu tenho aqui a minha colinha, né? Para eu seguir um começo, meio e fim, tá? Então não estranhe caso eu olhe aqui para baixo. Cláudio, boa noite. Ana Neves, boa noite. V, boa noite. Bom, mas o amor negativo, então, é algo que nos faltou lá na infância. Ah, que essa falta lá na infância, essa falta de afeto, essa falta de validação, isso vai minando as nossas potencialidades, né? O que é as nossas potencialidades? São as habilidades que a gente vai desenvolvendo para caminhar em direção à autorrealização, né? Quando a gente vai tendo essas potencialidades minadas, você vai se tornar um adulto inseguro, né? Medo de realizar seus próprios sonhos, aquele sentimento de não merecimento, a sensação, né? O sentimento de ser indigno de ser amado. Então, tudo isso foi estruturado lá na infância, né? Na infância que a gente recebe os nossos modelos mentais, tá? Pois aquilo que os nossos pais nos entregaram, eles entregaram, né, baseado naquilo que eles receberam também. Então,
como eu falei também na live anterior, no mesmo tempo que os nossos pais são culpados por alguns comportamentos negativos que a gente acaba adotando, também eles não têm culpa, porque eles vêm de um aprendizado anterior, tá? Então, o que pode trazer muita tranquilidade, uma paz interior, é você sair do sentimento de julgamento, da crítica. Pois quanto mais você julga os pais, por exemplo, quanto mais você os critica, mais você fica fixado nessa infância, mais você fica buscando é, meios de justificar algum comportamento autodestrutivo que você tem. Então, quando você sai do julgamento, quando você abre mão das críticas, você começa, então, a se autorresponsabilizar, tá? Porque onde estamos, como estamos, tudo é uma questão de escolha. Isso é uma boa notícia, porque se foram as minhas escolhas que me colocaram onde estou e como estou, quando eu fico mais autoconsciente, eu começo a fazer escolhas mais assertivas, né? Então você começa a escolher melhor, você começa a se livrar de qualquer peso emocional, né, que acaba te limitando ao longo da sua vida. Então saia da crítica, saia do julgamento, que isso vai te ajudar bastante. E é muito importante também a gente ter a nossa compreensão, né, daquilo que os nossos pais nos ensinaram, né, eles também receberam determinados comportamentos. Então, você entender que seus pais também foram uma criança, que foram filhos, né, que na sua infância também sofreu algo, isso te traz uma certa compreensão, autocompreensão também é bastante importante, tá? Ah, toda criança, para desenvolver uma psique saudável, precisa ter pensamentos e atitudes próprias, né? Então, quando a gente recebe um fluxo contínuo de amor, por assim dizer, né, aquele amor não possessivo, aquele amor não controlador, você então fica mais livre para seguir os seus caminhos, tá? Então, os pais, para que a gente possa, né, desenvolver uma psique saudável, a gente precisa também receber aquela validação incondicional. Isso é bastante importante, né? Isso é bastante importante. E sob a influência dos nossos pais também, nós vamos adotando esses comportamentos porque tem uma finalidade. Qual que é a finalidade dessa adoção dos comportamentos negativos? É alcançar o amor dos nossos pais, né? Então, quando lá na infância a gente vivencia, por assim dizer, uma infância caótica, onde não teve o afeto que a gente esperava, a gente vai desenvolver mecanismo de sobrevivência, né? A gente vai buscar autopreservação. Então, se a minha meta emocional é ser amado, ser validado, e quando eu estou sendo eu mesmo, né? Quando eu tento me conectar com o meu verdadeiro, isso não acontece, eu vou então criar um personagem. Eu vou começar a desenvolver um eu irreal, tá? E esse eu irreal, ele pode trazer inúmeras consequências, tá? Então, na busca desse amor, a gente pode desenvolver lá na infância uma docilidade excessiva, né? Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar. Essa docilidade excessiva, ela foi desenvolvida na infância a fim dessa validação, né? Então, quanto mais a criança é quieta, mais obediente, mais introvertida, se os pais reforçam esse comportamento, essa criança vai desenvolver até a fase adulta com esses mesmos comportamentos. Essa docilidade excessiva, ela pode fazer você, na fase adulta, sempre se colocar em segundo lugar. Sabe aquelas pessoas que acabam fazendo tudo para todos, e esquecem delas mesmas, né? Isso pode vir dessa docilidade excessiva, que é desenvolvida desde a infância, tá? Então, por exemplo, quando lá na infância a criança é mais quietinha, né? Os pais falam, não mexe aqui, não mexe ali, né? Fica quieto, para de falar. E a criança vai entendendo que ali é um comportamento que fará com que ela alcance aquela meta emocional de ser amada, por exemplo. Então, esse comportamento até pode ser funcional, bonitinho na infância, mas na fase adulta isso não funciona, né? Na fase adulta a gente precisa se posicionar, a gente precisa aprender a se colocar como uma pessoa mais importante na nossa própria vida. Porque senão você acaba vivendo apenas para atender às expectativas das outras pessoas. E isso não é nada saudável, não é nada saudável, né? Então, quando você entende toda essa dinâmica, quando você traz para sua consciência de que se colocar em segundo lugar é altamente destrutivo, eu não estou falando aqui de egoísmo, não. Eu estou falando de equilíbrio, né? Equilíbrio. Claro que o altruísmo, né? Fazer o bem para o outro é muito importante, isso traz um grande bem-estar também,
mas é importante ter esse equilíbrio, né? Eu também me coloco como uma pessoa mais importante da minha própria vida, mas eu também vou ser altruísta, eu também vou me importar com o outro, mas sempre tendo esse equilíbrio, sempre tendo esse equilíbrio. Tem uma metáfora que eu acho muito bacana, tenho certeza que a maioria que está me assistindo aqui já viajou de avião, né? Quando a gente entra no avião, a aeromoça ou o comissário de bordo vão te dar as instruções, fala quando as máscaras de oxigênio cair, né? Primeiro você coloca em você para depois colocar no outro, mesmo que seja uma criança do seu lado. Porque se você tentar ajudar quem está do seu lado primeiro, pode lhe faltar o oxigênio, você não vai ajudar nem quem está do seu lado, nem você. Então essa metáfora explica muito bem essa prioridade que temos que ter conosco mesmo. Então, ou seja, eu primeiro me ajudo para depois eu ajudar a outra pessoa, né? Isso é bastante importante também. Alguns comportamentos também, lá na infância, pode desenvolver outros mecanismos também, outros comportamentos que sabe aquela criança imperativa, aquela criança que não para quieta, aquela criança que faz um monte de besteira, né? Mesmo os pais tentando orientar, isso também pode ser consequência desse amor negativo. A criança, ela começa a ser teimosa, começa a bagunçar, porque tem uma finalidade. Pode ser, né, a finalidade de chamar a atenção. Ó, olha para mim aqui, né, eu dou muito trabalho, estou bagunçando, né, faço várias traquinagens porque eu quero ser vista, tá? Então, esse comportamento, ele também pode vir dessa síndrome do amor negativo, tá? Isso é bastante importante também. Ah, e essa dinâmica, né, da criança buscar ser percebida, buscar ser vista através de uma traquinagem, aquelas crianças desobedientes, né? Quando você começa talvez a mudar o diálogo com a criança, isso pode cessar, né? Falar para a criança, por exemplo, eu vejo você, né? Fazer a criança se perceber, fazer ela perceber que ela é percebida, melhor dizendo. Isso pode talvez resolver essa questão de buscar chamar atenção através de outros comportamentos que não são saudáveis, né, para a criança, tá? Um outro comportamento que também pode gerar são aquelas crianças que são extremamente fechadas, né, extremamente tímidas, introvertidas. Isso também pode ser autodestrutivo, né? Esse comportamento de se fechar, né? Ele pode começar a vir daquele comportamento de não se sentir digno de ser amado. Quando a criança e quando eu estou falando aqui, eu quero que vocês se coloquem na posição de criança, na posição de filhos, tá? Não na posição de pais. Então, quando a criança ela vai se fechando, né, ela vai ficando ali no mundinho dela, por assim dizer, totalmente fechada, ela já começa a desenvolver aquele sentimento de não ser digno de ser amado, né? Porque quando isso acontece, essa criança ela vai rejeitando o seu eu verdadeiro, por assim dizer. Ela não vai se sentir livre, por assim dizer, de expressar, né, pensamentos e atitudes próprias. Então, isso vem desse comportamento também, né? Eu me fecho porque eu me sinto indigno de ser amada, tá? Então, é importante também trabalhar essas questões ali. E quando isso ocorre, né, lá na fase adulta, isso pode aparecer de várias formas também, né? De várias formas. Quando você então entende quais são as suas potências, você começa a trabalhar cada uma delas. O autoconhecimento vai te direcionar a essa liberdade também. Porque quando eu me autoconheço, eu conheço as minhas potências, mas eu também conheço as minhas limitações. Logo, eu entendo isso, eu aceito quem sou, e eu consigo então mudar. Eu consigo então transcender as minhas potencialidades. Isso é bastante importante também. Então, por isso que um acompanhamento terapêutico pode ajudar muito a pessoa a se reconectar com ela mesma, né? Pode fazer com que ela entenda quais são os padrões negativos que ela traz desde a infância e fazer com que ela se liberte de fato, tá? Uma terapia vai ajudar em muito. Poxa, mas só com terapia isso vai me ajudar? Não, claro que não. Com leitura, com vídeos na internet, mas nada se compara com a terapia um a um, né? Trabalhar a sua singularidade. Isso é bastante importante também. A terapia fará com que você consiga enxergar aquilo que talvez nunca você tenha enxergado, né? Quando a pessoa está dentro de uma dinâmica de dependência emocional, muitas vezes ela fica buscando, né, no agora, respostas. E talvez a resposta esteja, né, numa memória muito mais antiga, num acontecimento muito mais antigo.
Então, por isso que uma terapia pode fazer você enxergar aquilo que há muito tempo você não está enxergando. A gente fica numa cegueira sistêmica, não é verdade? Então, passar por esse processo terapêutico pode fazer você enxergar coisas além daquilo que você julgava entender, né? Isso é bastante interessante. Então, você começa a enxergar outras possibilidades, tá? Toda essa dinâmica também, isso vai gerando vários outros sintomas, né? Eu costumo dizer que a dependência emocional, ela é só a pontinha do iceberg, é só a ponta do iceberg. Diante de vários e vários atendimentos que eu já fiz, né, para tratar ansiedade, depressão, baixa autoestima, muitas vezes isolamento, ódio, desprezo por si mesmo, eu percebi que a grande maioria, né, 8 de cada 10 pessoas tinha dependência emocional como base, né? Nós somos seres sociáveis, né? Então, a gente está muito conectado, né, às nossas relações. Quando uma relação não vai bem, outras áreas da vida vão ficando disfuncionais também, vão ficando disfuncionais, né? Então é muito importante. Então a dependência emocional, como eu estava falando, era só a ponta do iceberg, né? Lá onde você não enxerga, na parte inconsciente, pode gerar a ansiedade, né? Esses outros sintomas que eu acabei de falar. Quando então você trata a dependência emocional, se tudo estiver realmente conectado a essa causa maior, os sintomas eles também vão sendo tratados, né, em paralelo. Então isso é bastante importante também. Pois quando você não tem o autoconhecimento, você acaba ficando refém das suas emoções, né? Ah, tem uma frase muito famosa do Jung, né, que ele escreveu assim, abre citação: até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino, não é verdade? Então tem muitas pessoas que estão passando de relação em relação, né, relações uma pior que a outra, e ela acaba achando que aquilo é obra do destino. Eu nasci para sofrer, homem nenhum presta, né? Mulher tem que ser subserviente, enfim. Então isso vai fazendo com que você reforce uma crença, né, de que você não tem capacidade de ser feliz, de que você não tem capacidade de entrar em relacionamentos saudáveis. Isso está dentro das suas crenças, né? Então, até que você se torne consciente, o inconsciente realmente vai dirigir a sua vida e você vai achar que isso é obra do destino, né? O ser humano, ele nasceu para ser limitado, né? A gente tem muita potência, né? A gente tem total habilidade, total possibilidade de caminhar em direção aos nossos sonhos. Só que algumas crenças vão fazendo com que você fique encarcerado, né, nesse padrão mental. Quando você então abre essa consciência, né, você então começa a conhecer as suas potências e ter força para seguir em direção aos seus sonhos. Tem uma outra frase também muito famosa, que eu não vou lembrar de quem que é essa frase, né, que diz mais ou menos assim: se você não tiver coragem, né, de realizar os seus sonhos, outra pessoa vai te contratar para realizar os sonhos dela, né? Então isso é bastante importante, que traz muito conhecimento, né? Dentro de uma relação amorosa, se você não se sente capaz, se você não se sente confiante, né, para talvez restabelecer uma relação, que é possível, né, ou se preparar emocionalmente para entrar em relacionamentos mais saudáveis, sair do ciclo de relações ruins, se você não tiver essa crença, se você não tiver esse entendimento, você não vai conseguir enxergar a saída, né, você não vai conseguir enxergar a saída. Então, enxergar tudo isso é muito importante, tá? Ah, como eu estava falando também, a dependência emocional, ela pode gerar vários outros sintomas, como, por exemplo, a ansiedade. Geralmente gera uma ansiedade específica, né, que é aquela ansiedade de separação. O que é uma ansiedade de separação? É aquela ansiedade que tem como gatilho, geralmente, né, qualquer afastamento da figura de apego. Então, quando você se sente inseguro no trabalho, quando você discute nas suas relações, quando você, de fato, sente que vai perder algo, né, ou alguém, se isso dispara a sua ansiedade, é uma ansiedade de separação, né? E a ansiedade de separação, ela vem também desde a infância. Então, se a criança presenciou muitas brigas dos pais, né, os pais ameaçando de ir embora, ou se realmente for embora, então a criança começa a ser condicionada, né, a temer o abandono. Ela começa a sempre ser, ela vai sendo condicionada a ter medo do que pode acontecer. Então isso vai gerando uma ansiedade de separação, né? Isso então pode gerar um agarramento na pessoa, nas relações amorosas, né? Por mais que você enxergue que a relação não está saudável, que você está sofrendo, está sangrando por dentro, você não quer soltar a pessoa. Por quê?
você tem aí uma memória traumática, né? Então, se você sofreu uma grande dor lá na infância de uma separação, você vai, então, gerar mecanismos de defesa para não passar por essa dor de novo. E aí que pode estar acontecendo esse agarramento, esse não deixar ir embora, mesmo sabendo que isso está me ferindo, tá me sangrando por dentro, tá? Isso pode vir dessa ansiedade de separação. Também pode gerar, né, alguma depressão, não é verdade? Porque o que é depressão, né? Muitas pessoas já explicam isso. Depressão é uma fixação do passado, é um excesso de passado. Então, quando você tem muitos ressentimentos, muitos julgamentos, quando você acaba é, se vitimizando, né, sendo um coitadista, pegando sua história anterior e colocando totalmente a culpa naquela história anterior de alguma situação que você esteja passando agora, isso vai gerando, né, pode gerar, melhor dizendo, uma depressão. Ou seja, é como se sua mente ficasse te cobrando para você resolver alguma questão lá atrás, né? Então vai gerando aí gatilhos e vai te colocando sempre nesse passado, né? Sempre ressentindo. Então aquilo vai acumulando uma energia gigantesca e isso pode te colocar em um quadro depressivo, tá? Pode gerar também insônia, né? Ou seja, eu quando vou tentar dormir, eu deito e aqueles pensamentos intrusivos, né, ficam me atormentando, eu não consigo desligar meu cérebro, eu fico pensando na discussão que eu tive no dia anterior, ao longo do dia, eu fico, né, martelando, eu fico pensando em como eu vou resolver minhas questões no amanhã também, então somente vai ficar, né, altamente elétrica, na verdade, e a insônia ela vai bater, a insônia ela vai bater. Então, por isso que é muito importante também tratar todas essas questões. Outra coisa que pode gerar é o isolamento, que pode também ser considerado um certo nível de depressão. Isolamento é aquela vontade de ficar presa no quarto, não quero mais ver ninguém, né? Eu quero, às vezes, enfim, me autodestruir, me machucar, eu fico na cama, né, posição fetal. Então, isso, de alguma forma, é uma regressão, né? Então, você regride algum estágio da sua infância, né? Revivendo alguma dor, revivendo algum trauma. Só que, claro, que tudo isso é inconsciente, né? Ninguém se coloca na situação propositalmente, né? É algo inconsciente. Mas todo esse processo analítico, né, toda essa análise da sua linha do tempo vai te trazer clareza. Você vai conseguir abrir os seus olhos e enxergar algo que talvez há muito tempo você não enxergava ou nunca soube, né? Então, o processo analítico vai fazer você, de fato, entender tudo isso e se libertar. Porque você vai na raiz do problema, vai na causa, de fato, né? E isso realmente é muito mais libertador, tá? E eu acredito que, né, no meu ponto de vista, o autoconhecimento, acho que é a base de qualquer felicidade, né? Quando você de fato se conhece verdadeiramente, né, quando você consegue elaborar suas emoções, seus sentimentos, você tem nas suas mãos uma ferramenta incrível, né? Você começa a aprofundar cada vez mais na sua gestão emocional. Porque é só com a gestão emocional que você vai conseguir trazer de volta a autoestima, autoconfiança, amor próprio, né? Então, todas essas questões, elas vão estar dentro aí do autoconhecimento, né? Se conhecer é muito importante, se conectar com o seu eu real, isso é bastante importante. Outros comportamentos também que podem ser causados por essa síndrome do amor negativo, né? É quando lá na infância você foi super protegida, teve um excesso de cuidado. Quando a gente tem esse excesso de cuidado lá na infância, a gente acaba deixando de trabalhar os nossos recursos de enfrentamento, né? A gente, por mais que ah, os nossos pais quiseram nos proteger, né, enfim, nos blindar, esse excesso de cuidado, né, faz você não ficar preparado para enfrentar os percalços da vida aí. Você não consegue ter habilidade para enfrentar, né, os seus próprios problemas. Isso então pode gerar também uma tendência neurótica, que é aquela tendência de sempre buscar alguém poderoso, né? Como assim alguém poderoso? Buscar aquela pessoa que vai cuidar de mim, né? Eu me coloco numa posição de filho, né? Eu me coloco numa posição de filho nos meus relacionamentos. Então, eu estou sempre buscando um cuidador, buscando um protetor, né? Eu só consigo caminhar se alguém me empurra, né? Eu preciso de alguém para me validar. E isso também é altamente limitante, né? Então, essa busca por um protetor, né, isso pode te limitar ao ponto
né, de você entrar numa relação e esquecer todas as suas áreas da vida, né? Eu fico totalmente focado aqui na minha relação. Eu uso uma metáfora que eu gosto bastante também, que é a metáfora da aposta, tá? Digamos que você tem ali 10 fichas para você apostar em várias áreas da sua vida. E quando a gente faz uma aposta, a gente tem que ter uma certa inteligência para apostar, né? Então, se você tem ali 10 fichas para apostar em várias áreas da sua vida, mas você pega 8 dessas fichas e aposta só na sua relação amorosa, várias outras áreas da sua vida vai ficar sem investimento, né? E se aquela relação não der certo, o que sobra para você? Você vai falir, emocionalmente falando, né? Então, qual que é o caminho saudável para que eu tenha mais chances de ser feliz? Eu pego essas fichas e eu aposto um pouquinho em cada área da minha vida. Eu aposto na minha relação amorosa, claro que eu aposto, né? Eu aposto na minha área profissional, eu aposto em mim mesmo, principalmente, né? Eu aposto na minha família, porque se uma área ou outra te frustra, né? As outras vão te sustentar, vão te acolher, né? Faz sentido para vocês? Escrevam se faz sentido. Uma boa noite, Tiene, Vanu, Selma, Simone, boa noite, bem-vindos. A gente aproveitando também, a partir de hoje, eu vou abrir uma turma, né? Obrigado, Tati, faz muito sentido, né? Eu vou abrir uma turma para fazer terapias em grupo, tá? Então, quem tiver interessado, me manda mensagem lá no direct, né, no meu WhatsApp também, é só clicar aqui no link da bio. Eu vou criar uma terapia em grupo, tá? Claro que ela não é igual uma terapia um a um, né? Não é igual, mas vai te ajudar muito. A gente vai conversar bastante, trazer muitos esclarecimentos sobre os seus comportamentos, sobre as várias causas de uma dependência emocional. Vamos também, né, trabalhar a ansiedade nesse grupo. Então, eu vou, a partir de hoje, né, amanhã eu já lanço essa abertura desse grupo para a gente trabalhar terapia em grupo, tá? Vai ter um valor simbólico de R$ 100 por pessoa, né, será um encontro por semana, né? Então, R$ 100 por mês, você vai conseguir participar dessa terapia em grupo, que vai te ajudar bastante também. Então, lá a gente vai debater bastante sobre comportamentos, vou compartilhar com vocês alguns livros digitais também. Então, quem tiver... Ô, Marcola, boa noite, boa noite. Obrigado aqui por prestigiar. Abraço, meu amigo. Então, quem tiver interesse é o grupo terapêutico, é só entrar em contato comigo que a partir de amanhã eu começo já a abrir a turma, tá? Vai ser bastante interessante também. Eu também estou já gravando um outro curso que é Desvendando a Dependência Emocional. Aí são aulas gravadas, tá? Logo menos, daqui a uma semana mais ou menos já lanço. E quem tiver interesse, é só entrar em contato também comigo. Vai custar aí R$ 47, né? É um preço bem simbólico. A ideia é colocar 10 vídeos curtos, né, a princípio, para que você possa ali se conhecendo com algumas explicações. E alguns exercícios também você terá acesso nessa, nesse curso gravado que eu estou criando, estou desenvolvendo ainda, tá? Bom, e por que que a gente acaba adotando, né, esses comportamentos negativos na infância? Por que que a gente faz isso conosco? Claro, que nem eu falei no começo, a gente vai, desde a primeira infância, ter algumas metas emocionais. A busca por segurança, amor genuíno, validação. Então, a gente acaba adotando os comportamentos negativos a fim de comprar, entre aspas, o amor dos nossos pais, né? Então, a gente vai moldando os nossos pais, a gente vai internalizando nossos pais, tá? Então, se a gente partir do ponto de vista que os nossos pais aprenderam também comportamentos negativos com os pais dele, a gente vai aprender também e a gente vai ensinar para os nossos filhos também, né? Então, quando você passa pelo autoconhecimento, o benefício não fica só em você, né? Quando você busca o amor próprio, quando você busca se conhecer verdadeiramente, você passa para os seus filhos, de forma consciente ou inconsciente, a importância de se colocar como uma pessoa mais importante na sua própria vida. Tá ok? Isso é bastante importante. Bom, então, na busca do amor dos nossos pais, a gente pode herdar esses comportamentos, tá? Uma outra questão também, que vem da infância, né? Acho que falei infância aqui umas 50 vezes já. Então, outros comportamentos que vêm da infância também, principalmente para as mulheres, né? Freud, ele fala muito do complexo de Édipo. Ele desenvolveu a teoria do complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? É quando lá na infância, né, 7 anos mais ou menos, a menina
toma para ela o lugar da mãe, inconscientemente, tá? Inconscientemente, metáfora. Então, esse tomar o lugar da mãe, né? Porque toda menina, ela tem como primeiro amor o seu pai, não é verdade? A menina e também o menino, né? Então, tanto é que é muito fácil a gente identificar isso, né, nas conversas, de que a menina é muito mais apegada com o pai, o menino muito mais apegado com a mãe. Esse é o complexo de Édipo. Então, quando a criança ela recebe um fluxo de amor, né, só do pai, por assim dizer, né, ela recebe esse excesso de cuidado, essa superproteção do pai, ela pode de alguma forma ir internalizando, né, essas características e ela vai colocar o pai numa referência de homem, né, uma referência de homem. E lá na fase adulta, ela pode muito bem se conectar com pessoas que têm as mesmas características dos pais. Se os pais tiveram um relacionamento disfuncional na infância, brigas constantes, separação, entre outras questões, a criança ela vai herdar aquele comportamento. Então a referência dela vai ser também uma relação disfuncional, uma relação disfuncional. Então ela pode estar no Carnaval de Salvador entre milhares de pessoas, vai sempre se conectar com pessoas que tenham as mesmas características do pai, né? Inconscientemente, tá? Então, por isso que é muito importante desconstruir essa figura, né? O pai no lugar de pai, né? E você se abre, você se permite, né, conhecer pessoas novas, por assim dizer, entendendo que o outro tem as suas limitações, entendendo que cada pessoa pode expressar o amor de forma diferente da sua, e isso não significa que essa pessoa goste menos de você, ela só expressa de forma diferente, né? Então, isso é uma questão bastante importante de tomar consciência. Agatha, boa noite. Fernanda, Helena, boa noite, boa noite. Paula, boa noite. Bom, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fique à vontade de só perguntar aqui que eu vou respondendo para vocês, tá ok? A ideia da live é durar 30 minutos, né? Então, já passamos dos 30 minutos. Caso não tenha nenhuma pergunta, eu já vou encerrar por aqui. Lembrando que a partir de amanhã eu vou abrir, né, grupos para fazer terapia em grupo, né? Como é que vai ser essa terapia em grupo? Vai ser lá pela plataforma Zoom, né? Vão ser encontros semanais, tá? Vai ter um valor simbólico de R$ 100 para entrar nesse grupo. Nessa terapia em grupo, vamos abordar vários e vários assuntos e praticar vários e vários exercícios para você se livrar da ansiedade, da insônia, principalmente, é incrível, né? Vamos trazer várias ferramentas para você se conhecer e se libertar de uma dependência emocional. Então, quem tiver interesse, é só mandar mensagem no direct ou lá no meu WhatsApp, que é só acessar o link aqui na bio, tá ok? Bom, já que não teve aqui perguntas, a gente já vou encerrar. Obrigado aqui pela presença de todos, obrigado por prestigiar a live, tá ok? Espero que eu tenha esclarecido, né, algumas questões. Na semana que vem eu faço outra live, também com essa ideia de fazer mini live de 30 minutos, mais ou menos, né? Eu espero que vocês também estejam presentes, tá ok? Obrigado, Tati, obrigado. Maravilha, gente. Boa noite, até semana que vem. Obrigado, Karen. Ô, Karen, quanto tempo? Luana, boa noite. Gente, obrigado, boa noite e até semana que vem.